de Alexandre Dumas Pai, Os Três Mosqueteiros e o Conde de Monte Cristo. Introdução. Alexandre Dumas de Villeparisis foi um romancista e dramaturgo francês, conhecido como Alexandre Dumas Pai. Escreveu os livros Os Três Mosqueteiros e O Conde de Monte Cristo, clássicos do romance de capa e espada, de grande aceitação popular. Nasceu na região de Aisne, próximo a Paris. Biografia. Alexandre Dumas nasceu nos arredores de Paris em 24 de outubro de 1802. Seu pai era Thomas Alexandre David de la Pelletière, filho do Marquês de la Pelletière, com Marie Cessat, uma escrava negra de uma colônia francesa nas Antilhas. Thomas Alexandre foi soldado e serviu à monarquia antes da Revolução Francesa. Ele adotou o sobrenome Dumas em 1786. Mais tarde, tornou-se general do exército de Napoleão. A família passou por tempos difíceis, especialmente após a morte do general Dumas em 1806. Em 1822, viajou a Paris, onde conheceu o escritor Auguste Lafarge. A certeza de que sua vocação era escrever para o teatro se confirmou quando assistiu à representação de Hamlet de Shakespeare. Saiu certo que poderia criar algo igual ou melhor. Em 1823, foi morar em Paris. Em busca de emprego, foi recebido pelo general Foy, amigo de seu pai, que ao ver sua bela caligrafia, concluiu que Dumas poderia secretariar o Duque de Orleans, o futuro rei Luís Felipe. O emprego lhe garantiu seu sustento em Paris e lhe abriu caminho para a Comédie Française, a comédia francesa. No mesmo ano, Alexandre Dumas conhece Catarina Laban, a costureira do prédio vizinho. Ele começa um relacionamento com ela e em menos de um ano de namoro nasceu seu filho, que posteriormente ficou célebre com a Dona das Camélias. Repentinamente, teve que se mudar para um apartamento maior com Catarina e o menino. Alexandre Dumas continuou tramando um meio de estrear no mundo do teatro. Um funcionário lhe orientou para procurar o Barão Taylor, inglês nascido na Bélgica, naturalizado francês, amigo de Victor Hugo, comissário real junto à Comédie. Sua peça Cristina foi recusada pela atriz permanente do teatro, que não queria saber de representar gritos e choros. Ordenou-lhe modificações, mas Cristina foi para a gaveta. Após cuidadosas pesquisas, Alexandre Dumas escreve Henrique III e sua corte, uma peça cheia de emoção que teve o mérito de haver iniciado o teatro romântico na França. Levado à cena pela primeira vez na Comédie Française em 11 de fevereiro de 1829. Além do sucesso, teve a honra de ver presentes aos espetáculos o Duque de Orleans e sua comitiva. Em 1830, explode a Revolução Liberal, que leva ao trono o Duque de Orleans. Quando se restabelece a tranquilidade, Dumas volta a escrever. Em 1831, leva à cena o drama Antony, não mais baseado em temas históricos. Toda a obra versa sobre o amor de um bastardo por uma aristocrata. Embora continuasse a escrever peças, Dumas voltou a atenção para os romances históricos, trabalhando frequentemente com colaboradores. Com isso, conseguiu escrever inúmeras obras. Segundo alguns críticos, ele nem sempre apresentava os fatos históricos de maneira precisa. O maior interesse de Dumas estava na criação de narrativas empolgantes com fundo histórico, geralmente passados nos séculos XVI e XVII. Quando o sucesso veio, Dumas começou a satisfazer seus gostos extravagantes e, consequentemente, foi forçado a escrever cada vez mais rapidamente, a fim de pagar os seus credores. Ele tentou ganhar dinheiro com jornalismo e com livros de viagem, mas obteve pouco êxito. Alexandre Dumas morreu na casa de seu filho em Puy, no interior da França, em 5 de dezembro de 1870. Obras. Suas obras mais conhecidas são Os Três Mosqueteiros, um romance sobre 4 heróis aventureiros na época do Cardeal Richelieu, de 1844. 20 anos depois, romance, de 1845, continuação do livro anterior. O Visconde de Brabelion, de 1848, sequência das duas obras anteriores sobre os mosqueteiros. O Conde de Monte Cristo, romance de 1844, sendo uma história de vingança. A Rainha Margot, romance de 1845, que conta a história de Catarina de Médicis e de seus 3 filhos e de sua filha Margot. E Henrique III e sua corte, de 1829. Dumas está vinculado ao romantismo francês. Suas obras, portanto, são caracterizadas pelo nacionalismo,
heroísmo, sentimentalismo e a idealização amorosa, como é possível verificar em Os Três Mosqueteiros, em que o herói D'Artagnan luta contra os inimigos da França, enquanto busca ser feliz com sua amada Constance. Influências. Em 2002, seu corpo foi exumado e transportado para um panteão em Paris, onde é mantida uma cripta para figuras importantes da França, para que elas tenham seu reconhecimento póstumo. Seu túmulo divide espaço com Victor Hugo e Voltaire. Em um discurso, o presidente Jacques Chirac, responsável pela cerimônia ao autor em 2002, disse: Contigo nós fomos, D'Artagnan, Monte Cristo ou Bálsamo, cavalgando pelas estradas da França, percorrendo os campos de batalha, visitando palácios e castelos. Contigo nós sonhamos. Assim, Alexandre Dumas, um dos poucos escritores negros consagrados de sua época, ficou reconhecido como um dos autores franceses mais lidos no mundo, sendo traduzido para mais de 100 idiomas e tendo suas histórias adaptadas para mais de 200 filmes. Os Três Mosqueteiros é uma obra de romance nacionalista escrita por Alexandre Dumas. Um livro relativamente pequeno, mas que é rico em sua história, onde ele narra a vida do jovem fidalgo D'Artagnan, indo para Paris com o objetivo de se tornar um mosqueteiro do rei. Nesse caminho é encontrado amores, traições e grandes amizades. Dumas narra o ano de 1645, onde Luís XIII reinava sobre a França, junto de sua esposa, Ana de Áustria. Mas como ela não tinha uma aptidão política, o rei se apoiava nas suas decisões em cima do seu cardeal, o Richelieu. Dumas escreveu esse conto com base no livro As Memórias de M. d'Artagnan, escrita por Gatien de Cortis de Sandras, que foram reeditados em 1700, 27 anos depois da morte do verdadeiro D'Artagnan. Nisso, ele aplicou a sua escrita pessoal, com um jeito mais romântico nacionalista. Os personagens dessa história são baseados em pessoas reais, e como citado anteriormente, nas memórias de M. d'Artagnan. Agora vamos falar dos nossos protagonistas. Em primeiro lugar, temos D'Artagnan, o nosso foco da história. Ele é um nobre de Gasgonha que deseja se tornar um mosqueteiro, assim como seu pai. D'Artagnan é um excelente esgrimista, tanto que virou o tenente dos mosqueteiros ao final do livro. Depois temos o Athos, o cabeça dos três mosqueteiros principais. Ele é conhecido no seu passado como Conde de la Fère. Ele se tornou mosqueteiro depois de fugir da morte e, após os acontecimentos do primeiro livro, deixou a posição para viver uma vida no campo com seu criado Grimaldi. Aramis, dentre os mosqueteiros, é o mais calmo e pacífico, um rapaz que deseja seguir o caminho do catolicismo. Acabou se tornando um mosqueteiro após perder a paciência em uma discussão. Nisso, ele treinou esgrima por 1 ano para vencer esse rapaz que ele discutiu. Isso foi considerado um ato vulgar de frente à igreja, e ele teve que ficar afastado por um tempo. Depois dos acontecimentos do livro, ele se tornou padre junto do seu criado, Bazin. E por último temos Porthos. Dentre os mosqueteiros é o mais esquentado. Um rapaz que deseja muitas riquezas, que no primeiro livro não é falado muito sobre ele, mas na vida real dizem que entrou para os mosqueteiros por conta da fortuna de sua família. Além destes, temos os antagonistas e personagens secundários, que no livro não é dito muito sobre eles. No começo da história, nós somos inseridos no nosso protagonista, um nobre da cidade de Gasgonha chamado D'Artagnan. Ele deseja se tornar um mosqueteiro, que são a guarda pessoal do rei, assim como seu pai também foi um dia. Ele parte para Paris com a intenção de entregar uma carta diretamente ao chefe dos mosqueteiros, uma carta escrita por seu pai para que ele fosse promovido para mosqueteiro direto, algo que não é comum a alguém que deseja se tornar um. D'Artagnan pega seu cavalo e parte para Paris, a fim de conquistar seu sonho. Mas como seu cavalo era meio velho, ele acaba tendo que parar em uma cidade próxima de Paris, chamada Meung. Nessa cidade, ele encosta seu cavalo e vai comer, até que um certo nobre que estavam por ali acaba zombando de seu cavalo. E isso enfurece D'Artagnan.
tanto que ele parte para um duelo com o rapaz, mas acaba perdendo. Nisso, o rapaz que venceu a luta acaba roubando a sua carta, que seria entregada ao chefe dos mosqueteiros, e quase inconsciente, D'Artagnan o vê falando com uma mulher aparentemente inglesa. Sendo essa sua última memória consciente daquele dia, ele nunca mais esqueceu o rosto dessa mulher. Depois deste ultraje, o dono do estabelecimento cuida de D'Artagnan, ele fica melhor e parte novamente para Paris. Nisto, ele vende seu cavalo e paga um alojamento simples, mas confortável, onde depois disso ele parte direto para a mansão do Senhor de Treville, o chefe dos mosqueteiros, para então falar com ele sobre o acontecimento anterior. Chegando na mansão do Senhor de Treville, é pedido a D'Artagnan para esperar um pouco, pois o chefe dos mosqueteiros é alguém muito importante e muito ocupado. Nisto, quando D'Artagnan está sentado esperando, ele observa a conversa de dois dos três mosqueteiros principais. E aí é nos apresentado Aramis e Porthos, mostrando em sua conversa que Aramis é uma pessoa mais calma, mais focada e simples, enquanto Porthos tem uma presença maior, sendo mais exuberante, exibindo sua capa bem feita. Mas claramente esta visão de D'Artagnan serviu mais para nos apresentar um pouco sobre os dois primeiros mosqueteiros. Em seguida, D'Artagnan é apresentado para o chefe dos mosqueteiros, o Senhor de Treville. Assim que D'Artagnan se encontra com o Senhor de Treville, ele chama os mosqueteiros principais para sua sala, mas faltando um que logo aparece muito debilitado. O tal mosqueteiro debilitado se chamava Athos, que era basicamente o cabeça dos mosqueteiros. Nessa conversa, o Senhor de Treville informa D'Artagnan que antes de se tornar um mosqueteiro, ele deve participar da guarda do cardeal. Mesmo não gostando, D'Artagnan aceita a proposta e sai em sua disparada para procurar o seu antagonista que o derrotou em Meung. Nesta corrida, D'Artagnan acaba tropeçando seguidamente nos três mosqueteiros, algo que atrapalha um pouco seus planos de duelar contra seu rival, pois eles acabam tendo que duelar, um de cada vez, é claro. E no meio deste duelo, os guardas do cardeal acabam atrapalhando, pois eles têm uma rixa interna contra os mosqueteiros. E toda possibilidade, todas as vezes que dá, eles acabam arranjando briga com qualquer um dos três mosqueteiros. Nisso, os três mosqueteiros juntos de D'Artagnan acabam dando uma surra nos guardas do cardeal, e por aí começa a jornada para eles se tornarem melhores amigos para sempre. Só para deixar uma ênfase, após isso, tem alguns acontecimentos mais pequenos do livro que são bons de ler, mas não são muito influentes para o resto da história. Mas ainda assim vale a pena citar, pois são momentos que mostram o quão forte se tornou a amizade deles depois deles se encontrarem e verem quão forte cada um é. Em uma fatídica noite, D'Artagnan estava saindo para fazer mais uma de suas rondas. Como um guerreiro, era esse seu trabalho. Mas o dono da sua moradia, o Sr. Bonacieux, pediu para D'Artagnan um favor. Este homem acabou de ter sua mulher sequestrada e ele não sabe para onde ela foi e quem a levou. Mas, como sua mulher era uma empregada particular da rainha Ana de Áustria, ele acabou suspeitando que isso tem a ver com os homens do cardeal, pois ele sabe, a partir de sua mulher, que os homens do cardeal estão armando um golpe de estado contra a rainha para tomar o controle do rei. Após receber essa missão, D'Artagnan fica de vigia na casa do Sr. Bonacieux para ver se alguém vai atrás do senhor. Nisto, ele vê uns policiais invadindo a casa dele e o sequestrando, colocando uma carruagem desconhecida. Ele não consegue parar os caras, mas vai atrás dos seus amigos mosqueteiros para contar tudo o que está acontecendo.
Deixando eles cientes disso, ele vai fazer uma próxima vigia. Nesta vigia ele vê uma mulher voltando para casa. Ele não sabe quem é, então ele vai atrás, quando outros homens também vão atrás dela. Ele luta contra esses homens e ela se revela ser a Senhora Bonacieux, a mulher que foi sequestrada. Nesta parte do livro nós vemos que o foco da história sai de D'Artagnan e vai para a trama que está acontecendo em Paris no momento, que é o plano do cardeal de tentar tirar a rainha do trono, porque como já foi citado anteriormente, assim ele conseguiria mais poder de influenciar o rei. Na próxima cena nós vemos o cardeal Richelieu interrogando o Sr. Bonacieux. No meio do interrogatório, um dos homens do cardeal chega para avisar que o Duque de Buckingham está na cidade. Isso serviria para o cardeal para ele acusar o Duque de Buckingham de estar tendo um caso com a Ana de Áustria, a rainha. Isso daria porque foi dado à rainha pelo rei um colar de diamantes que a rainha deu para o Duque de Buckingham, já que ele era um parente próximo seu. O cardeal ia usar este acontecimento para acusar a rainha de traição. Com seu plano em mente, o cardeal incentivou o rei a dar um de seus bailes reais, que seria uma festa no Palácio Real, onde chamaria vários nobres da cidade. Neste baile real, o cardeal planejava incentivar o rei a que a rainha fosse com seu colar de diamantes, para ela se destacar entre o povo, assim fazendo com que revelasse que o colar não está com ela, está com o duque, e que ela teria traído o rei. Depois de contatar o rei e o rei falar com a rainha, o plano do cardeal está acontecendo. E nisto a rainha fica desesperada, que ela não sabe o que fazer, pois seu colar está em Londres, lá no reino de Buckingham. Ela não sabe para onde ir, não sabe quem pedir ajuda. E quando ela conta isto para sua criada, a senhora Bonacieux, ela lembra do jovem D'Artagnan e diz para a rainha encarregar ele desta missão, de ir até Londres buscar o seu colar de diamantes. A rainha não sabe se ela deve confiar nele, mas é a sua única opção. Então ela chama D'Artagnan e pede para ele fazer essa missão para ela. D'Artagnan, encarregado desta grande missão, pede ajuda dos seus amigos mosqueteiros para que partam junto com ele, no caso de haver algum problema no meio do caminho. Nisto, sai D'Artagnan, Athos, Aramis e Porthos, junto com seus respectivos criados. Eles partem para Londres, mas no meio do caminho eles são pegos por armadilhas deixadas pelo cardeal, já que ele já pensava que alguém iria fazer isto pela rainha. No meio do caminho é perdido Porthos, Aramis e Athos, juntos de seus criados. No final só sobra D'Artagnan e seu criado Planchet. Assim, D'Artagnan e seu criado Planchet conseguem chegar a Londres, pegar o colar com o duque, e como ele fica muito agradecido por eles terem feito essa pela rainha, ele planeja uma rota mais rápida e segura para os dois voltarem a Paris a tempo do baile. D'Artagnan pega o colar e junto de seu criado eles voltam para Paris, entregam o colar para a rainha e ela consegue sobressair por cima do cardeal. Por uma questão de preocupação, D'Artagnan volta ao seu caminho para ver como estão os mosqueteiros, porque alguns ficaram presos em lugares que não puderam continuar a viagem. Ele vai verificar todos estão bem, então ele volta com eles para Paris. Voltando o foco narrativo para D'Artagnan, nós vemos ele na frente de uma igreja simples, fazendo uma vigia de rotina. Assim, ele avista uma moça em uma carruagem e ele reconhece essa moça. Ele lembra que é a moça inglesa que ele viu lá em Meung, no começo da história. Curioso para saber o que ela estava fazendo por Paris naquele momento, ele a segue às espreitas, sem ela perceber. Até que em uma estrada que ela estava percorrendo com sua carruagem, ela é parada e começa a brigar com um moço. Mesmo suspeitando da mulher, D'Artagnan não consegue deixar seu cavaleirismo de lado. Assim ele interfere na briga e
acaba duelando contra o moço, enquanto a mulher vai embora. D'Artagnan, como é um astuto cavaleiro, ele consegue vencer a briga e descobre que o moço que ele estava duelando é irmão da moça que ele estava brigando. D'Artagnan poupa a vida do homem e ele fica honrado. Assim, ele convida D'Artagnan para jantar em sua casa. D'Artagnan usa o pretexto do jantar para investigar a mulher misteriosa que ele havia seguido. Mais pra frente descobrimos que o nome do homem que convidou D'Artagnan se chama Lord Winter e a moça que ele está investigando é a Lady Clark. D'Artagnan foi 2 dias seguidos jantar na casa deles, mas não conseguiu descobrir nada sobre ela. Assim, no segundo dia, enquanto D'Artagnan estava indo embora, uma de suas criadas puxa D'Artagnan para um canto e conta toda a verdade. A criada conta que Lady Clark tem sim uma conexão com o cardeal e que o homem de Meung se chamava Conde de Vardes, um homem que a Lady Clark estava apaixonada. E o Lord Winter, que se dizia ser irmão da Lady Clark, não era irmão, mas era apenas um homem inocente que estava no meio disto tudo. D'Artagnan conta para seus amigos mosqueteiros toda a verdade. E no desenrolar da história é mostrado que Lady Clark na verdade é uma criminosa disfarçada. Depois de contar toda a verdade para os seus amigos mosqueteiros, eles esperam na casa de Athos, achando que o inimigo iria atacar. É interessante destacar que nesta parte do livro é onde o Aramis, um dos 3 mosqueteiros, solta a famosa frase: um por todos e todos por um. Neste momento é a primeira vez que é dita esta frase. Seguindo para a história principal, os mosqueteiros junto de D'Artagnan estavam esperando o inimigo chegar, pois eles temiam que eles fossem atacar a qualquer momento. Mas em vez disso, chegou a D'Artagnan uma convocação do cardeal. D'Artagnan foi ao encontro do cardeal, e neste encontro o cardeal lhe ofereceu uma vaga na sua guarda pessoal. D'Artagnan seria um dos maiores de sua guarda, sendo que o cardeal percebeu o nível de D'Artagnan. Mas como o sonho de D'Artagnan era se tornar um mosqueteiro e ele via as perversidades que o cardeal fazia, ele não aceitou. Isso fez o D'Artagnan ficar marcado pelo cardeal. Passando para a próxima cena, nós chegamos na Batalha de La Rochelle, que é uma briga que está acontecendo entre Londres e Paris. Uma briga que ocorreu basicamente entre o cardeal e o Duque de Buckingham. Uma briga moral entre os dois que gerou esta guerra entre os lugares. D'Artagnan foi um dos que foram convocados para essa batalha, e na linha de frente ele quase foi morto por um homem que foi enviado pela Lady Clark, mas logo esse homem se tornou amigo de D'Artagnan, que seguidamente acabou morrendo por um vinho envenenado pelo cardeal. Os acontecimentos da Batalha de La Rochelle, que são citados no livro, não são muito longos, por isso tem apenas um momento marcante, que é quando é nos revelado sobre o passado de Athos. Quando os 3 mosqueteiros acompanharam o cardeal em um encontro com uma pessoa secreta, Athos ouviu a voz de uma mulher. Ele reconheceu a voz dessa mulher. Ele deu um jeito de se esconder do cardeal até ele ir embora, e ele encontrou essa mulher. Esta era a Lady Clark. E após revelar quem era a mulher, é contado sobre o passado de Athos. É nos revelado que no passado de Athos ele era conhecido como Conde de La Fère. E Lady Clark, a mulher que ele tinha encontrado, era uma antiga amante dele, onde ele estava apaixonado por ela, mas ela tentou assassinar Athos. Felizmente, Athos saiu vivo dessa, mas depois disso ele forjou sua morte e partiu para Paris para se tornar um mosqueteiro. Lady Clark, que ia ser presa e condenada à forca, conseguiu fugir e também fingiu sua morte para fugir daquele reino. Assim ela adotou o nome de Lady Clark e se aventurou em Paris até cair nas garras do cardeal. Agora pulamos para o final da Batalha de La Rochelle, onde as coisas já estão se acalmando e o rei pretende voltar para Paris. Nisso ele já avisa ao seu povo que ele está voltando. E a senhora Bonacieux, que estava escondida
a mandato da rainha, fica muito feliz, pois ela tinha sonhos com aquele rapaz que a salvou, o jovem D'Artagnan. Mas antes do rei voltar para Paris, Lady Clark já tinha descoberto a localização da senhora Bonacieux e ela queria se vingar, pois por conta da senhora Bonacieux, a rainha se livrou de perder o seu poder. Lady Clark enganou a senhora Bonacieux, conseguiu envenená-la, mas quando estava para fugir, D'Artagnan chegou, conseguiu ver pela última vez a sua amada e condenou Lady Clark à forca. Voltando para Paris, D'Artagnan vai se encontrar com o cardeal, levando em suas mãos uma carta enviada do cardeal para Lady Clark, provando que o cardeal tinha uma ligação com a moça. O cardeal pega essas provas e rasga, e para manter D'Artagnan calado, ele nomeia D'Artagnan como tenente dos mosqueteiros. Assim o livro termina, mostrando o fim que cada um dos nossos protagonistas levou. D'Artagnan se tornou o tenente dos mosqueteiros, tendo diversos duelos com o cavaleiro de Rochefort, que seria o seu inimigo de Meung. Athos foi morar num campo com seu criado. Aramis seguiu seu caminho religioso e Porthos foi morar com uma jovem nobre, onde teve uma vida farta de riquezas. Nos livros, Os Três Mosqueteiros são uma trilogia, com o primeiro livro sendo Os Três Mosqueteiros, o segundo 20 anos depois e o terceiro O Visconde de Bragelonne. Nos cinemas foram lançados 7 adaptações dos livros, desde o cinema mudo até 2011, que a época de 2011, do último filme que lançou, foi considerado o pior dos roteiros que teve. Imagine que você está no seu trabalho e de uma hora para outra é promovido para o maior cargo que tem, se tornando assim o chefe de todos que estão lá. Na mesma semana você se torna noivo e de uma hora para outra você perde tudo e é preso injustamente por uma acusação falsa. É uma história muito triste, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu no livro de O Conde de Monte Cristo. Esse livro foi lançado entre 1844 e 1846, em 3 partes separadas. O livro foi baseado em uma história real de Pierre Pickard. Esse livro ele se passa em vários lugares da Europa, mas o ponto principal é na cidade de Marsella, na França. Ele foi um dos livros mais vendidos do mundo, inclusive teve várias adaptações para cinema e também para TV, como em algumas novelas. A obra em si tem mais de 1000 páginas, por isso eu não vou conseguir contar toda a história aqui. Então vou citar apenas os pontos principais dessa história que fez sucesso ao redor do mundo. A história em si gira em torno de Edmond Dantès, que era um marinheiro e era o primeiro imediato do navio de onde ele trabalhava. Antes de seu capitão morrer no alto mar, ele deu a missão para ele de entregar uma encomenda ao grão-marechal Bertrand, que estava na ilha de Elba. Quando ele vai nessa ilha e faz a encomenda, esse marechal pede para que Dantès entregue uma carta para alguém poderoso na França. Dantès ele cumpriu as ordens dadas, e ele entregou a carta achando que não tinha nada de mal na carta e que ele estava só fazendo uma boa ação. E foi por causa dessa carta que ele foi preso, acusado de ser um traidor. Mas por que Dantès foi preso? Bom, na verdade, ele foi denunciado injustamente pelo contador do navio chamado Danglars. Ele tinha ficado com ciúmes, com inveja de Dantès por ele ter ficado com o posto de capitão. Então ele prepara uma carta denunciando Dantès e entrega para Villefort, que era o procurador de Marselha. Bom, quando esse homem ele recebe a carta contra Dantès, ele vê que ele era inocente, mas mesmo assim mandou prendê-lo porque a pessoa para quem ia aquela carta que Dantès tinha pego na ilha era o seu pai. E então, fazendo assim, o pai dele se tornar um traidor. Por isso ele prendeu Dantès. Bom, quando Dantès vai preso, ele perde a sua noiva, que acaba se casando com Fernando Mondego, que era primo dela, porém tinha grande interesse
amoroso por ela, porém ela nunca tinha dado bola para ele. Ele acaba ficando cerca de 13 anos na prisão, 13 a 14 anos preso. E na prisão ele conhece Abade Faria, que era um padre que estava preso lá injustamente também, e que lhe ensina toda a educação que sabia, desde conhecimentos básicos que se aprendia na escola na época, como também a comportamentos do pessoal da elite. Durante as conversas deles, o padre lhe conta sobre um tesouro que fica na ilha de Monte Cristo. Esse tesouro transformaria qualquer pessoa em alguém extremamente rico. Depois de 14 anos presos, Dante ele consegue escapar da prisão e passa a trabalhar com piratas. Foi nesse ramo que ele consegue encontrar o tesouro da ilha de Monte Cristo. Com todo esse dinheiro, com todo esse tesouro em suas mãos, ele consegue elaborar um plano para se vingar de todos os seus inimigos que o acusaram injustamente. Para fazer isso, ele se torna o Conde de Monte Cristo, e assim se tornando uma pessoa muito importante na França. Antes de realizar sua vingança, ele ajuda o seu ex-patrão, Morel, da miséria. Ele dá uma grande fortuna para eles, e ajudando assim tanto ele como a família dele. Enquanto ele atuava como Conde de Monte Cristo, ele foi imediatamente reconhecido pela sua ex-noiva, a Mercedes, que já estava casada com um negro, conforme eu já citei antes. Seu plano de vingança, ele consegue fazer com que Danglars, aquele contador que armou toda a prisão, armou toda aquela injustiça contra Edmond, ele consegue fazer as ações dele falirem, fazendo ele perder todo o seu dinheiro, forçando ele a fugir para Roma. E nesse caminho ele é capturado e passa um bom tempo sob cativeiro. Mas depois ele é perdoado pelo Monte Cristo. Dante também consegue se vingar de Mondego, o oficial do exército francês que tinha roubado, a sua noiva. Com isso ele é julgado por má conduta e é acusado por outros crimes que ele já tinha feito no passado. Então, desonrado, arruinado e abandonado por sua família, ele se suicida. Após a morte de Mondego, Mercedes, que era casada com ele agora, consegue fugir com a fortuna dele, junto com seu filho Albert, e passam a ter uma vida tranquila. No fim da história, Edmond Dantès consegue sua vingança e vai para a ilha de Monte Cristo, onde ele passa a ter o romance com a grega Haidée. Então essa foi a história resumida, do livro Conde de Monte Cristo. Mas se você se interessar também pela história, tem um filme que tem o mesmo nome, Conde de Monte Cristo. Tem algumas alterações da história original, mas o contexto é o mesmo. Recomendo bastante, é muito bom. O filme tem diversos atores muito famosos hoje em dia, mas mesmo assim, o livro é bem melhor, tem muito mais fatos, muito mais informações que não são abordadas no filme, várias histórias secundárias também. Não é à toa que é um dos livros mais vendidos do mundo, Mas essa foi a história do livro Conde de Monte Cristo.